para a gente um card ali com os números gerais da partida, né? Vamos abrir o debate com isso, vamos passar a régua nos números do jogo. Bora lá. Tá na tela já, Julião? Não, é a anterior, né? O primeiro comparativo ali, Chelsea-Palmeiras. Esse daí. Esse mesmo. Bom, bora lá, alguns números mais básicos aí da partida. Jogaço aí que a gente viu, decidido na prorrogação. Mais um Mundial de Clubes aí entre europeus e brasileiros decidido na prorrogação. Números da partida. Na posse de bola, Chelsea ficou com 67%, Palmeiras com 33%. Nos passes, o Chelsea trocou aí mais do que o dobro de passes do que o Verdão. 779 contra 357, com uma taxa de acerto muito maior, beirando os 90%. Sempre uma marca muito importante aí, o acerto dos passes, e o Palmeiras ficou só com 70%. Nas finalizações, 20 para o Chelsea, 10 para o Palmeiras. Mas aí no que vale mesmo, que é a bola no alvo, 3-3, equilíbrio total. Sim. Nos dribles, o Chelsea ficou com 11, o Palmeiras com 2. Roubadas de bola, Palmeiras 33, o Chelsea com 20. Nem poderia ser muito diferente, né? O Palmeiras se importou muito mais em marcar o Chelsea. Foi um jogo muito mais de posse de bola dos ingleses. E nas perdas de posse, a gente vê um número bem próximo, 41-36. Mesmo com o Palmeiras tendo só 33% de bola, acabou perdendo quase o mesmo número de vezes do que o Chelsea. Então esses são os números mais básicos para a gente começar essa discussão. Me impressiona, viu, Bernardo? Aí a gente está vendo a quantidade absurda de passes que o Chelsea deu, mas em termos de volume ofensivo, né, eles terminaram acertando na casinha a mesma coisa. Até o Palmeiras foi mais eficiente, porque finalizou menos e acertou a mesma quantidade que o Chelsea, mas que conta é bola dentro da rede, né? Bernardo, eu queria saber assim, a sua opinião, o que você achou do jogo no geral, o que você destaca aí de positivo e de negativo do Palmeiras, principalmente? Olha, Guto, é o seguinte, é óbvio que Palmeiras e Chelsea, eles vão fazer um jogo em que o Palmeiras, até por vocação, vai fazer o futebol mais reativo, né? O Palmeiras joga assim. E o Palmeiras jogava por uma bola no início do jogo para tentar fazer o gol, como fez na final da Libertadores contra aquele time do Flamengo que era uma bagunça, e se fechar. Isso o Palmeiras faz muito bem, do Abel. Só que ele se fechou desde sempre na partida contra o Chelsea. Veja, o Palmeiras teve o mesmo índice de posse de bola do Plymouth, que é um time de terceira divisão, Sim, no jogo da FA Cup, que foi a última partida do Chelsea antes do embarque para Abu Dhabi, né? O Palmeiras teve menos finalizações do que o Plymouth. Foram 11 do time inglês contra 10 do Palmeiras. Então, assim, eu acho que esse comparativo com o Plymouth, ele, de certa forma, aponta para o abismo que existe, cara, entre Chelsea, entre os principais times da Europa e os principais times da América do Sul. Eu acho que o Palmeiras poderia ter atacado mais em determinado momento. O Abel levou o jogo para ir para os pênaltis, desde o início. Sofre o gol, aí num lance meio aleatório, no lateral batido da área, o Thiago Silva faz aquela senhora bobagem. O Palmeiras faz um gol de pênalti, o que faz? Se fecha de novo. E a estratégia, claramente, ali no segundo tempo da prorrogação, era levar para os pênaltis. Eu acho que o Palmeiras poderia ter sido mais ousado. Por quê? Porque o Chelsea estava muito cansado, a gente via isso, né? O Rudiger, por exemplo, que eu acho um dos melhores zagueiros do mundo, transformado Sim. pelo Tuchel em um dos melhores zagueiros do mundo, já não aguentava mais andar direito, né? Então, assim, faltou o Palmeiras aproveitar aquele momento, tentar decidir na hora, ou depois do gol, quando você enfia a faca, roda, já dizia o saudoso Cláudio Coutinho, não é isso? Então, eu acho que faltou um pouco de ambição ao Palmeiras. Tudo bem, ciente que a condição para vencer o jogo seria predominantemente se defender, mas exclusivamente se defendeu, não foi predominantemente se defendeu, foi exclusivamente se defendeu. E aí não tem jeito, né? Porque o futebol, não é só defesa e não é só ataque, tem que ter o equilíbrio das duas coisas. E a gente viu assim, por exemplo, eu fiquei impressionado com o Scarpa, tá? Que abriu mão praticamente da fase ofensiva, se transformou ali num lateral esquerdo, fechando uma linha de 5, uma linha de 6, muito bem montada. Vamos dar justiça a essa linha defensiva do Palmeiras, ela foi eficiente em termos de estrutura tática, mas mesmo assim é um jogador que fez muita falta na parte de cima do campo, né? O que vocês acham dessa questão dessa linha de 5, dessa linha de 6, essa obsessão por manter sempre essa linha bem estruturada, que demanda jogadores no campo defensivo o tempo inteiro, e também essa questão de buscar contra-ataques que não encaixaram
da forma decisiva para o Palmeiras. Na semana passada, que a gente ficou com o Campinho aqui quase em todos os programas, montando como poderia ser o Palmeiras, eu lembro que a gente colocou ali os 3 zagueiros, Piquerez, Gustavo Gomes e Luan, e o Marcos Rocha para fechar essa linha de 4 quando precisasse, e do outro lado o Gustavo Scarpa para poder avançar mais. Sim. Que era a esperança que a gente podia ver de o Palmeiras chegar pela esquerda, tanto é que no jogo inteiro a maior interação que teve do Palmeiras foi entre o Piquerez e o Scarpa ali pelo aquele lado, que era onde eles tentavam avançar, só que não dava. O Chelsea botou pressão, uma coisa que a gente até falou bastante sobre os zagueiros do Chelsea, né, Masmar? Que eles as descidas deles pro ataque. Eles vão muito para frente. Sim. O Thiago Silva... Sim, eles pressionam a linha para frente, né? E aí não teve como. O Scarpa foi lateral. O Scarpa e o Marcos Rocha foram os dois. E eu acho que o que acabou mais alterando o esquema do Palmeiras foi a mudança do Rony, né? O Rony, que jogava como um atacante, como um falso 9, flutuando bastante lá na frente, ele acabou fazendo esse papel do lado direito. Porque além do Marcos Rocha protegendo o corredor, o Abel ainda colocou o Rony para marcar também pelos lados do campo. E eu acho que fez bastante falta ter a velocidade do Rony lá na frente. Sim. Então, essa mudança acho que acabou até desestruturando mais o Palmeiras que a gente estava acostumado a ver do que o Gustavo Scarpa. Porque, querendo ou não, ele jogava lá pelo meio, pela esquerda, avançando mais do que defendendo, é claro, porque tinha o Piquerez para cobrir também. Mas essa mudança do Rony acabou mudando bastante o perfil. A gente vai ver isso depois com o campinho detalhado, vai mostrar para vocês mais ou menos como estava posicionado o Palmeiras e o Chelsea. Ô Bernardo, essa extrema disciplina defensiva do Palmeiras, que a gente está falando aqui, tem mérito, foi bem executada. Mas você não acha que isso aí desequilibrou demais o time também? Uma coisa que, pô, vamos ser a melhor defesa do Mundial e não vamos ganhar o título? Não tem muito sentido, né? Então, para ganhar o jogo precisa fazer gol. E por isso que eu falo, esse esquema do Abel, ele foi implementado nesse jogo para levar o jogo para os pênaltis, desde o primeiro minuto. Veja, é curioso que muda o eixo, né? O Palmeiras, no início do Abel, não vou dizer no início, no início, 2020, 2021, o Abel chega ao Palmeiras em novembro, né, de 2020. O Palmeiras, quando precisa fazer pela primeira vez a linha de 5, é no jogo contra o River Plate em Avejaneira, quando vence por 3-0, né? Eu não sei se vocês estão lembrados desse jogo, o River Plate, nos primeiros 15 minutos, teve 3 oportunidades de gol, né? O Marcos Rocha foi presa fácil. O que fez o Abel? Ele recua o Gabriel Menino e centraliza o Marcos Rocha, não é isso? Então o Palmeiras fica com a linha de 5 atrás, liberando mais o Vinha, deixando o Marcos Rocha, Luan e Gustavo Gomes e o Gabriel Menino como secretário de lateral. Tá certo? Foi assim no jogo contra o Corinthians, também na semifinal do Campeonato Paulista do ano passado, quando o Abel entra com uma linha de 3 zagueiros também, sendo o Renan o zagueiro pelo lado esquerdo, libera o Vitor Luiz, ainda não existiu o Piquerez, o Vitor Luiz para ser quase que um ponta, e recua o lateral direito. Não me lembro se nesse jogo foi o Mike ou o Marcos Rocha, mas recua. E aí, à medida que o tempo vai passando, ele muda o eixo. Ele passa a usar essa estratégia do lado esquerdo, né? Contra o Flamengo, acho que é o exemplo mais claro, na final da Libertadores, quando ele faz o gol, é logo no início, estratégia. O Piquerez vira um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo e o Gustavo Scarpa vira secretário de lateral ou um lateral na palavra, com 2 jogadores à frente, né? E vira uma, como dizia Nelson Rodrigues, uma Bastilha inexpugnável. Mas faltou tentar ganhar o jogo, assim. Em algum momento ali, quando o Chelsea já estava cansado, eu achei até que essa estratégia ia ser adotada no início do jogo, tal, levando 0-0, mas quando faz o gol de pênalti, eu falei, bom, agora vai enfiar a faca e rodar. E não foi isso. Teve ali uma sensação de que o Palmeiras retomou a rédea do jogo, né? Havia um clima de, bom, agora vamos acreditar nessa vitória, mas não foi aproveitado esse ambiente de conquista do gol do empate, né?